Paz, igreja. Amém. Muito feliz de estar com essa grande responsabilidade de estar ministrando a palavra do Senhor. Desde o início, já senti a presença de Deus aqui nesse Glória a Deus. Aleluia. Desde manhã, de ter a oportunidade, mais uma vez, de estar orando com os irmãos em prol do terreno, das bases missionárias. Aleluia. Pode se sentar aí. Glória a Deus. E grandes coisas tem feito o Senhor na minha vida, na vida dessa igreja. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Estaremos com os irmãos em Atos, capítulo 9. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A partir do verso 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse ao Senhor aqui em visão. Ananias, e respondeu: Eis-me aqui. E disse o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem chamado Saulo, pois ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tomasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca destes homens, quantos males têm feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais e sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e encontro-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vias, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo me caíram os olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Vou ler novamente somente o versículo 16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Meu Deus. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Uma história bastante conhecida. Passagens do apóstolo Paulo, onde Saulo, como todos nós conhecemos, por ser um homem romano e de cidadania israelita, judeu, um homem a qual cresceu conhecendo a palavra de Deus, escriba e fariseu. Um homem a qual tinha um vasto conhecimento relacionado à palavra de Deus. Tanto é que nós conhecemos escribas e fariseus como homens hipócritas, homens a qual exigiam algo sem eles mesmos fazerem. E a história ela vai nos narrar, ela vai nos dizer que Saulo era um tipo de pessoa que gostava de matar crentes, era um tipo de pessoa que perseguia cristão, era um tipo de pessoa que, todavia, ele perseguia aqueles que mencionavam o nome de Cristo, Jesus, o Salvador. E esse mesmo Saulo, certa feita, Jesus teve um encontro com ele,
chamado a Rua Direita em Damasco. E o próprio Cristo se aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo, ele se prostra e pergunta para Deus, para Jesus: Senhor, és tu? O que queres que eu faça? Ou seja, logo quando Jesus chamou ele, e ele cai prostrado, os soldados, ou os fariseus, ou os escribas que estavam com ele, eles só podiam ouvir a voz de Jesus falando com Saulo. Eles não poderiam contemplar em visão aquele que estava falando com ele. E na mesma hora, Saulo já reconhece a voz de Deus, de Jesus, e fala: o que queres que eu faça, Senhor? Até que um certo momento, depois de Saulo levantar e ver que ele estava cego, durante 3 dias, ele ficou sem comer e sem beber. Ou seja, perseguia Cristo, perseguia os cristãos, e quando ele tem encontro com Jesus, após ele ficar cego, ele já fica em 3 dias de jejum, sem comer e sem beber. É verdade. Vai para casa e Deus usa o discípulo Ananias para que tivesse um encontro com ele, para que fosse até ele e liberasse a cura para o apóstolo, para Saulo. E quando o profeta, o discípulo Ananias recebe essa visão da parte do Senhor, ele, como homem, talvez nós, no lugar dele, faria a mesma pergunta a Deus: Senhor, mas esse homem é um perseguidor da tua igreja, ele é um perseguidor, Senhor, daqueles que professam teu nome, daqueles que professam o Cristo ressurreto. Logo, então, quando eu chegar lá, ele também vai querer fazer alguma coisa comigo. Mas, às vezes, nós, no nosso ato de humanidade, nós olhamos por essa forma e não enxergamos que é o próprio Deus falando para a gente: vai, porque quem te garante sou eu. E o profeta logo entende, o discípulo logo entende, vai e impõe as mãos sobre Saulo, e logo ele volta a ter a visão. E o mais engraçado dessa passagem, que é o início missionário da vida de Saulo, é que no capítulo posterior vai dizer assim a epígrafe: aquele que era o perseguidor passa a ser perseguido. Nós sabemos que hoje nós estamos o culto voltado a missões. E Saulo, ele era um camarada que, além de ser perseguidor, escriba, fariseu, e que já conhecia da parte da palavra do Senhor, ele via Jesus Cristo como um impostor daquela época. Ele não conseguia enxergar Jesus como o único suficiente Salvador. Logo, então, somente depois de ter ocorrido tal fato profético e apostólico sobre a vida de Saulo, que ele foi entender que Jesus Cristo era aquele que entrou por Jerusalém para poder salvar os judeus da época, só que eles o rejeitaram. E o propósito que Deus tem para a vida de Saulo é esse: o enviar para poder pregar a todas as nações e pregar aos gentios, qual teria uma certa rejeição pelo povo judeu. E ali começa uma longa caminhada do apóstolo Paulo. Logo vemos que no decorrer de sua caminhada missionária, ele passa por perseguições, ele passa por lutas, e logo à frente nós vamos ver que também ele, já depois de estar consolidado na palavra do Senhor, logo depois ele está firme na presença de Deus e entendendo que ele tinha que apregoar as boas novas para aqueles que não acreditavam, para aqueles que eram gentios da época, para aqueles que eram judeus que também não acreditavam. Ele
ele começou a sofrer perseguições. Logo, um tempo depois, ele foi preso também, por causa do nome de Cristo. Em passagens relacionadas a missões, nós vamos ver que Jesus manda: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem foi um dos protagonistas a iniciar essa proclamação ao evangelho foi o apóstolo Paulo. Foi ele o enviado para poder pregar às gerações da época, para que hoje também nós podemos estar aqui nessa noite. Graças Eu sempre digo que ele é uma pessoa, Paulo é um camarada na Bíblia que eu admiro demais, porque de perseguidor passar a ser perseguido e começar a sofrer açoites, a começar a sofrer perseguições a ponto até de ser morto, porque ele também matava os cristãos. Mas o propósito de Deus que tinha na vida dele era tão grande, mas tão grande, que é em Atos que está escrito a história dele. O início missionário da vida de Paulo em Atos é que se fala a respeito da igreja do Senhor, que até hoje ela é o único livro que não tem fim, exceto quando nós vamos morar com Cristo. A palavra de Deus vai nos dizer que nós somos como os peregrinos e forasteiros nessa terra, ou seja, nós estamos apenas de passagem. Mas enquanto isso, e quando nós vemos pessoas que deixaram exemplos para a gente na palavra de Deus, o que nós temos feito enquanto isso relacionado a missões, relacionado a cuidar de vidas, a ganhar, a consolidar, a discipular e depois enviar. O que temos feito relacionado a isso? Porque Paulo foi um homem que ele ganhava. Você via ele consolidar, você via ele discipular, e você também via ele enviar. Ou seja, Deus, nós vemos em todo o livro da Bíblia voltado para missões. Você vê Moisés lá com o povo hebreu. Ali, ele, por ser um líder da época, tem uma certa feita que ele já levando mais de 1,5 milhão de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas, sendo seguido por ele, há um certo tempo que Deus manda ele separar 70. Porque o fardo já estava pesado sobre os seus ombros. E aqui na igreja não é diferente, igreja. Deus tem incomodado o anjo desta igreja e tem falado com ele que Deus está preparando 200 famílias para chegar. Aleluia, Jesus. Só que quem está aqui, juntamente com o pastor, com o anjo da igreja, com os líderes de céu, com os líderes de outras bases, somos nós. E para que essas 200 famílias cheguem, eu e você temos que estar preparados. Para quê? Ao entrar por essas portas, nós fazemos uma boa recepção. Ao entrarmos por essas portas, e depois que nós ganharmos essas vidas, e o processo do consolidar, ao entrar por essas portas, ganharmos, consolidarmos essas vidas, e o processo de discipular, depois que irmos ganharmos essas vidas, irmos por esses processos, e depois do discipulado, do ganhar, do consolidar, e futuramente enviar. Porque se este é o chamado para a igreja, para esse ministério, nós temos que se colocar à disposição daquilo que Deus tem nos chamado. Se Deus tem nos chamado para esse propósito, que nós venhamos andar em unidade, juntamente com o pastor, juntamente com a igreja do Senhor. Aleluia! Deus, a palavra de Deus, ela é linda.
Deus, ela é eficaz. Notícia. Ela é viva. Ela produz resultado. Quando nós vemos a história de Jesus, vemos ele com 12 anos ensinando a mestres, doutores, com 12 anos. Ontem eu tive a oportunidade de estar juntamente com o Rafael, presbítero Rafael, obreiro da Lutiane, e os demais irmãos, lá em Jardim Paraíso. Igreja, intercede por aquele ministério, intercede por aquela obra, porque ela aparece. Ontem, se as crianças que estivessem lá ontem, estivessem aqui, elas encheriam todas essas cadeiras. São pessoas, são crianças carentes da presença do Senhor. Meu Pai. Pai, tu tem ensinado teu filho no caminho que se deve andar. Ontem a obra missionária, Deus tomou o presbítero Rafael a trazer algo naquele lugar onde eu pude ver as crianças colocando as mãos na cabeça de outras crianças e orando umas pelas outras. Onde o culto era para ser voltado para a diversão, muita alegria. Foi até muita alegria, mas também foi cheio da presença do Senhor. Porque verdadeiramente Deus desceu naquele lugar. E eu pude ver com meus olhos e contemplar o que a gente deu naquela obra. Mas Deus está procurando pessoas para manter aquele lugar. Pessoas que possam investir em condição financeira. Pessoas que possam enviar em conhecimento. Pessoas que possam enviar em roupas. E pessoas que possam estar com seus joelhos dobrados em oração para aquela obra missionária. Deus, Ele tem nos chamado a esse propósito. E ontem, Deus, Ele é muito mais, porque, contando pela minha própria vontade, eu não estaria lá ontem, eu não estaria aqui hoje. Ontem eu recebi um renovo da parte de Deus, assim como hoje eu também estou recebendo mais um renovo da parte de Deus. Igreja, para a gente se colocar à disposição do Senhor, eu sei que não é fácil, porque as lutas vêm, as pelejas vêm, Satanás ele não fica satisfeito. Ele se levanta mesmo. Tu acha que o pastor ele não recebe os bombardeios de Satanás do inferno? Tu acha que as lideranças elas não recebem os bombardeios do inferno? Tu acha que é só flores pregar o evangelho? Tu acha que é só ir e pregar? Deus, quando chama Saulo, Jesus é bem claro em dizer que ele é um vaso escolhido, mas por causa do nome dele, ele irá padecer. No decorrer da caminhada de Paulo, Paulo vai dizer que o morrer para ele é lucro, mas o viver é Cristo. Será que nós temos vivenciado a vontade de Cristo? Porque é isso que Paulo tem me falado. Se eu estou morto, se eu morro, eu vou para a glória com Cristo. Mas se eu estou aqui na terra, cada segundo, cada minuto, é para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Cada milésimo de segundo, cada oportunidade, é alguém que eu vou falar de Jesus. É alguém que eu vou proclamar o Evangelho. É para alguém que eu vou proclamar: Jesus morreu por mim e por você na cruz do Calvário. E se não fosse por ele, hoje nós não estaríamos aqui. Paulo
Certa feita, ele passou por uma grande tempestade. Ele estava no mar e o mar estava bastante agitado. Só que, assim como aquela passagem de Pedro em Mateus, que Jesus estava na proa do barco e ele estava dormindo. Jesus não permitiu que o barco afundasse. Só que na história de Paulo é diferente. O barco afunda. E aqueles que estavam com Paulo ficam desesperados. Só que Deus já tinha lançado uma palavra para ele: que ninguém iria morrer. Que ninguém iria morrer. Quando ele chega na ilha e preparando toda uma fogueira, Paulo, ele é picado por uma serpente. E o que estava com ele até achava que Paulo ia morrer. Mas mal sabiam eles que o propósito de Deus para a vida de Paulo, naquele momento, não era a morte, mas que era para provar que Deus era Deus na vida de Paulo. A mão dele não lixa. O veneno não circula em suas veias e não traz ele a morte. A morte não se apodera da vida de Paulo. Meu Deus. Quando Deus tem uma obra na vida de um crente, primeiro ele prova. Deus ele quer saber se você mesmo está disposto a passar pelo processo. Só que muitas das vezes o que nós não entendemos é que no meio do processo a gente tem que procurar entender o propósito. Deus, eu estou passando por um processo, mas nesse processo, qual é o propósito que o Senhor quer revelar a mim? Qual é o propósito que o Senhor quer revelar a mim? Nós vemos a história de Abraão. Mas que tem a ver com missões é muito simples. Através de Abraão, Deus lança uma profecia sobre a vida de Abraão. E diz assim, através da sua casa, através de Abraão, todas as famílias serão abençoadas. Aleluia, Jesus. Toda a descendência será abençoada. Através de Abraão. Um homem que saiu da sua parentela. Um homem que olhou e foi. Deus fala para ele: sai da casa da tua parentela, dos pais, vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus nem tinha mostrado, mas mesmo assim ele foi. Se Deus mandar você sair da tua casa agora e ir para um lugar, você vai? Será que eu, particularmente, não sei se eu vou? O homem que ele simplesmente pega e vai, com os olhos da fé, ele já podia contemplar quão grandes e maravilhosas seriam as promessas de Deus sobre a vida dele. E ele simplesmente vai e obedece a voz do Senhor. Também é assim com Isaac, que Deus também profetizou sobre a vida de Isaac, que também seria abençoado todas as famílias da terra. Eu já estou caminhando para o final. Eu iniciei com Paulo,
em relação à vida missionária dele. Só que eu não poderia deixar de falar sequer do cara que deixou a sua glória. Aleluia! Para nos apresentar um plano de salvação para mim e para ti. Glória. O próprio Cristo encarnado, ele deixou a sua glória. Em um ato missionário, ele começou a pregar o Evangelho com 12 anos de idade. Eu acredito que poderia ser com menos. Com 12 anos de idade, ele já estava pregando. Tu é a nossa inspiração. E quando a gente vê a história de Jesus, vê que ele cura paralítico, ele cura cego, ele cura a mulher, o homem da mão errada, aquele que andava prostrado, ele consegue olhar para frente, ele levantou, aquele que era morto, ele ressuscita, aquele que não tinha mais visão, ele dá visão, aquele que não mais podia ouvir, ele dá graça para poder ouvir. Glória a Deus, aleluia. Aquele que não podia mais falar, oh, aleluia, ele faz falar. Verdadeiro. Ele separou 12 para andar com ele. Contagia. 3 eram íntimos. Pedro, Tiago e João. E Contagia. ele separou 12. Contagia. Vem fazer parte dos 12. Judas. Ele negou Jesus. Ele pecou. Ele vendeu Jesus. Só que depois Deus separa mais um. Jesus separa mais um. Se eu não me engano, é Matias. Aleluia. A igreja está convidando a mim e a você, mas não se deixe de ir. Vem fazer parte dos 12. Meu Deus. Para essa obra missionária, agora eu vou colocar em suas mãos. É isso. Eu costumava dizer em casa que Pedro, é uma verdade, que Pedro ele só foi convertido, ele só se converteu após a subida de Cristo. Porque Pedro era um cara impossível. Se ele tivesse a oportunidade de falar, ele falava mesmo na cara. Ele é aquele cara que sanguíneo, se tivesse que brigar, ele ia brigar. Mas ele também era um cara sensível à voz de Deus. Certa feita, os discípulos reunidos, juntamente com a multidão, ali os 12, e Jesus ele falando acerca do pão vivo que desceu do céu, que ele era o próprio alimento, que aquele começo daquele alimento nunca mais teria fome. E aquele que bebesse da água da fonte da vida, que era o próprio Cristo, também nunca mais teria sede. Ou seja, Jesus está falando da palavra. E ali, Jesus reunido, alguns começaram a dizer: que discurso duro é esse? Quem é que pode ouvir? E alguns começaram a se retirar. Alguns começaram a sair. Vai, Jesus vira para os 12 e diz: não quero vocês ir também, não. Olha o Pedrão aí, ó. Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida. Aleluia. Glória a Deus. Creia, só ele tem a palavra de vida na terra. As pessoas costumam dizer que o que tem lá fora não é bom. O pecado é bom, igreja. Se ele não falar para você que não é, que é.
Aleluia. Deus Santo. Ele é a porta larga Meu Deus. que te leva ao inferno. Mas aquele que escolhe seguir o caminho estreito, que mesmo cambalear, que mesmo já envergar, que mesmo que sem forças, ele diz: eu vou avançar, porque sofra eu, mas não sofra a obra de Cristo. Aleluia, Jesus. Sofra eu, mas não sofra a obra de Cristo. Deus Santo. Aleluia. Alguns sabem do meu testemunho de vida. Eu sou prova viva que eu fui a pessoa evangelizada pelo próprio Cristo, a qual eu passei sim por luta, a qual eu passei por um momento emocional e espiritual, a qual eu fui a vida no fundo do poço, na beira do abismo. Mais ou menos mais de 2 meses sem ir à igreja, e quando ia uma vez ou outra, mas não sentia mais a graça, não carregava mais a presença. O pecado ele já tinha tomado conta de mim. Como a própria palavra já diz, um abismo chama outro abismo. E certa feita eu fui convidado pelo pastor da igreja. Vai ter um dia com Deus amanhã. Vê se você vem. Eu nunca me arrependi tanto igual naquele dia. Eu dei a minha palavra dizendo que eu ia. Eu falei, eu vou. Passou o dia, 9 horas da manhã, e se iniciou esse dia com Deus. E já estava ali por volta já de 2 horas, eu estava no campo jogando bola. Quando o Espírito Santo me lembrou da palavra que eu tinha dado ao pastor, eu falei, eu vou. Eu fui em casa, tomei banho. Eu não gosto de entrar em culto de bermuda. Isso é um particular meu, eu não julgo quem entra. Mas nesse dia eu fui de bermuda, de camiseta e chinelo. E quando eu cheguei lá, o culto cheio da glória do Senhor, eu sentado do lado do pastor, amigo meu, e esse camarada sentindo muito a presença de Deus, Suzana. Eu falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Se eu não estou sentindo nada. Antes disso eu tinha falado com o próprio Cristo. Eu falei hoje em pensamento. Eu falei, é a última vez que eu fiz numa igreja evangélica. A partir de hoje eu vou me lançar no mundo e vou experimentar os prazeres que o mundo tem. Eu fui nessa vibe. Quando eu cheguei lá, o pastor deu uma oportunidade com a irmã começou a louvar. E o pastor, cheio da presença de Deus, juntamente com a igreja em unidade, eu vazio, não só de mim, mas também da presença. Quando era entregar o microfone para o pastor pode cantar mais um livro. E vocês conhecem muito esse livro. Que canta que fala, para onde iremos nós? Só tens as palavras de vida eterna. Tu és o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Quando ela acabou de mencionar esses versos, entoando em louvor, ela olha para mim e fala, jovem, quem disse que hoje é a última vez que tu pisa numa igreja? Deus primeiro. Talvez você esteja até pensando em desistir. E jogar tudo pro alto. E fala assim, não dá mais. Tu é aquele que fala. Eu não consigo mais. Tu fala. Deus está dizendo para mim e para você na noite desse dia. Diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia. Olha para dentro de si agora e diz,
Eu sou forte em Cristo Jesus. É Ele que te sustenta, igreja. É Ele que te coloca de pé. É Ele que te capacita. É Ele que te leva a lugares aonde você nem imaginava que poderia estar. E ela começou a falar comigo e falando daquilo que Deus tinha na minha vida. E hoje, conversando com Deus na minha casa, Ele em oração, eu lembrava desse momento. E eu falei, Deus, não deixe que eu venha sair da tua presença. Aleluia, Jesus. Porque eu prefiro a morte. Eu prefiro a morte. Depois de bater o evangelismo como ele fez na minha vida. Tu acha que eu vou querer experimentar os prazeres do mundo? Se tem um hino que fala que a tua presença vale mais do que o ouro, do que a prata, do que os prazeres. A tua presença vale mais. Nós preferimos a tua presença. Aleluia! Nós preferimos a tua presença. A tua presença vale mais. Nós preferimos a tua presença. Nós vemos a história de Saul, homem já rejeitado por Deus, porque ele não valorizava a presença. Igreja, valorize a presença. Porque através da presença Ele vai te levar a você ganhar um. E mais um. E mais um. Graças a Deus. Porque é um. O Senhor deu um talento. A outro, Deus deu. O Senhor deu 2 talentos. E a outro, deu 5. Tem crente às vezes querendo 5 talentos de uma vez. Mas nem fez mais um discípulo. Não passou nem pelo processo do primeiro, já quer 5. O que tinha 2, esse granjeou mais 2. O que tinha 5, esse granjeou mais 5. Graça. E o que tinha 1, é ingrato. Este é ingrato. Ele pega enterro, porque é covarde. A palavra diz que os tímidos, os covardes, eles não entrarão no reino dos céus. Isso fala daqueles que não professam o nome do Senhor. A pessoa que eu admiro bastante aqui é a pastora Eliana. Porque sempre que for oportunidade, ela diz que ela é muito tímida. Só que quando eu vejo ela falando, eu não vejo timidez nenhuma. Porque quando é algo relacionado à presença, ela se deixa ser usada. Aleluia, Jesus. Pegam pessoas como essa e se inspiram para que o seu ministério ele venha fluir, para que o seu ministério venha frutificar. E se você não consegue sozinho, chama o presbítero Rafael, chama o pastor Mateus, Aleluia. chama o Breno Vera. Tem um ditado popular que diz assim: é melhor andar sozinho do que mal acompanhado. Mas a palavra do Senhor diz que é melhor andar 2. Oh, aleluia, Jesus. Porque se um cair, outro há de levantar. Glória. Amém, Senhor. Tu és fiel. Deus quer ativar em ti a identidade que está dentro de você. Pai. Ele quer ativar essa identidade. Aleluia. Sabe por que Satanás ele luta? Para que você não venha descobrir quem você é em Deus. Porque você vai dar prejuízo ao inferno.
Só que o Espírito Santo de Deus, nesse dia, Ele está querendo destravar vidas nesta noite. Aquele que está disposto a padecer sim pelo Evangelho, a sofrer perseguições sim pelo Evangelho, a renunciar o teu eu pelo Evangelho. Aquele que sentiu de Deus e recebeu nesta ministração, vem aqui, se retire do seu lugar e dobre os seus joelhos aqui. Eu estarei fazendo uma oração contigo, para que Deus venha despertar cada vez mais o teu chamado, aquilo que Deus tem colocado em suas mãos que você não tem exercido, aquilo a qual Deus tem te chamado como uma responsabilidade que você tem recebido. Deus quer que você avance no ministério. Deus quer que você ganhe vida no teu âmbito familiar, na sua vizinhança. Aleluia! Aleluia, Orar em cima dessa palavra. Uma das coisas que o servo do Senhor deu ênfase é naquele discurso duro de Jesus. Quando Jesus disse: não, eu sou o pão, eu sou o alimento, eu sou a comida. E isso precisa ser suficiente para vocês. E Jesus começou a passar a espada mesmo. Por que Jesus começou a passar a espada na Arábia? Porque Jesus tinha multiplicado pães, Jesus tinha multiplicado peixe, e a favelada, o povo que só estava a fim de cesta básica, começou a correr atrás de Jesus. Quer levar? Aí o Senhor diz: não, eu sou a comida de vocês, eu sou o alimento de vocês. Não vem para cá querendo comida que perece, não vem para cá querendo peixinho, não vem para cá querendo isso, querendo aquilo, querendo acolá. E eles começaram a razoar entre eles: poxa, não estou entendendo Jesus. Jesus está criticando o povo, porque o povo veio até ele, porque ele supriu a necessidade do povo. Jesus está muito duro hoje. E de repente, você está aí a si mesmo: Senhor, eu estou fazendo a obra, mas eu não estou fazendo esse preço que eu estou pagando, não. Senhor, eu entreguei a minha vida que nem Saulo e eu não estou gostando do enredo. Aí o Senhor disse: ué, vocês estão achando que eu estou muito duro? Ué, vai embora também. Jesus é punk. E eu quero orar em cima dessa palavra. Jesus disse: ué, vocês estão achando que eu estou muito duro? Vai embora também. E como o Mário muito bem disse, os discípulos viraram as costas e foram embora. Você sabia, Mário, que é o que muita gente faz? Vai embora quando o Senhor não dá bênção. Desiste. Quando a necessidade bate a porta,
se revolta quando o Senhor não dá para ele o lanchinho, a merendinha que ele quer. Puxa, Senhor, mas eu quero só essa merendinha. Eu sou a sua merenda. Esses dias eu estava orando aqui na igreja e eu recebi um despertamento do Espírito Santo. Porque eu orava, e eu falava muito: Senhor, envia o dinheiro, Senhor, envia o dinheiro, Senhor, envia o dinheiro, Senhor, abre essa porta, abre aquela porta, abre aquela outra porta. E de repente eu parei de orar. E eu, Senhor, eu estou errado. Senhor, como é que eu estou orando? O Senhor, parece até que é maluquice, né, meu irmão? Mas às vezes Deus faz você despertar em certas situações que você está dando prioridade, quando na realidade a prioridade tem que ser Ele. Verdade, Jesus. E de repente eu me despertei e falei assim: não, minha oração está errada. Aí eu mudei a minha oração: Senhor, Tu é o dinheiro que eu preciso. Tu é a porta que eu preciso que se abra. Tu é a providência que eu preciso. Jesus, minha providência. Tu sabes de tudo que eu preciso. Senhor, supre a minha necessidade. E os discípulos viraram as costas junto com o povo da multidão, porque o povo estava ali por causa da bênção. O Magno perguntou: você quer mudar de vida? Vem aqui à frente. Pastor, eu já mudei de vida. Será mesmo? Que preço que você está pagando? Que renúncia que você está fazendo? Se você vem para a igreja quando você quer, se você só faz o que você quer. Eu gosto muito de uma frase que o pastor Jefferson tem como lema: eu sou o servo da orelha furada. E o servo da orelha furada é aquele que diz: Senhor, eu não quero fazer a minha vontade, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Aleluia, Jesus. Seja nessa noite o servo da orelha furada. Só que os discípulos que foram embora, inclusive Pedro, a ficha caiu para eles. Que nem um dia desses a ficha caiu para mim. Que nem alguns anos atrás a ficha do Magno caiu para ele me contou essa experiência. Magno foi criado na igreja, mas ele teve uma época de rebeldia. Ó Senhor, eu vou na tua casa hoje, e hoje vai ser o último dia que eu vou para a igreja, porque agora eu vou para a pista. O Senhor é aquele que marca o encontro contigo. Como o Senhor marcou o encontro com o Magno há um tempo desses atrás. O Senhor marcou o encontro com você. E Pedro, que tinha desistido de caminhar, volta e diz: para onde eu irei, se só tu tens palavra de vida eterna? Eu quero orar, clama no seu coração.